dos erros mais recorrentes que observamos no combate ao Covid-19 é a falta de planejamento. Tudo parece ser feito na tentativa e no erro, em função da doença ser nova, desconhecida. Porém, existem coisas que a gente pode pensar. O impacto econômico e os embates jurídicos adjacentes às medidas restritivas são uma realidade que devemos pensar desde já. Para isso, eu convidei meu amigo e advogado especializado em direito societário e comercial, Júlio César Fraga Viana, para debater esse tema. Seja bem-vindo, Julinho. Prazer em estar aqui com você. Sempre bom estar com você, Ricardo. Bom, eu queria começar esse nosso bate-papo com uma pergunta que acredito ser pertinente para todos nós, né? O que fazer quando um cenário muda, alheio à nossa vontade, e que, inevitavelmente, irá nos arrastar para embates judiciais? E que medidas preventivas a gente pode tomar para minimizar esses impactos? Ricardo, obrigado pelo convite. Eu trabalho com empresa há muitos anos, você sabe disso, né? Eu comecei a minha vida dentro de empresa. Minha especialização nessa área corporativa é antiga. E a única coisa, a melhor coisa que eu sempre recomendei a todos os meus clientes é a negociação. Qualquer negociação, por pior resultado que ela possa trazer, ela sempre será melhor do que o embate jurídico, na via judicial, claro. O judiciário está abarrotado de ações. Eu acho que, a partir desse cenário novo que nós estamos vivendo, o judiciário vai ficar com um gargalo gigantesco, não vai ter condições de atender a demanda. Portanto, qualquer negociação produz um efeito muito mais benéfico para ambas as partes, com toda certeza. Nós já temos até tratado de alguns assuntos. No âmbito jurídico, hoje nós estamos vendo, e os jornais falam nisso, nós temos tramitando hoje, algumas já até aprovadas, cerca de 18 a 20 atos legislativos, sejam decretos do governo federal, sejam propostas de lei, justamente com foco nos resultados, ou nos eventuais resultados, ou nas correções de rota que se deve fazer em relação à pandemia que nós estamos enfrentando e que o mundo inteiro está enfrentando. Primeiramente, a primeira coisa que apareceu foram os problemas de ordem dos contratos de locação. Com o isolamento, o comércio, a indústria, nem tanto, mas o comércio está todo fechado. Todo fechado. Em alguns casos, há a possibilidade de trabalhar a meio mastro, por assim dizer, como é o caso dos mercados, das padarias, estão fazendo entrega, mas mesmo assim o fluxo de pessoas dentro dos mercados diminuiu muito. E os serviços de entrega estão, na verdade, aprendendo a fazer entrega. Tem tido muita reclamação de toda a ordem, do produto que trocam a marca porque acharam que não tinha marca A, botou a marca B lá da cabeça dele. Enfim, entrega coisas erradas, ou vem pela metade, ou falta, ou vem demais, enfim. Mas isso é parte deste negócio todo. O problema dos contratos de locação, eu tive a oportunidade de negociar uns 4, 5 de alguns clientes meus e tive o prazer de ver que os próprios locadores estão sensíveis a isso. Alguns propõem umas coisas meio absurdas, que eles querem uma redução por alguns meses do valor do aluguel, mas que ele seja reposto a partir do momento que esse cenário mudar, voltar ao normal. Voltar ao normal, entre aspas, porque nós não vamos voltar ao normal esse ano. Mesmo que o comércio abra daqui a uma semana, 2 ou um mês, até que ele se recupere vai demorar muito tempo. Isso não vai ser assim. Não há sentido em o locatário perder e o locador não participar de alguma forma dessa perda. Essa perda tem que ser partilhada.
tem que ser partilhada como o governo federal está propondo em relação aos estados. Vamos partilhar o problema que está atingindo a todos. Com essa medida de auxílio aos estados e municípios, é uma forma de dividir o problema, de dividir o custo do problema. A mesma coisa acontece nos contratos particulares. As partes têm que procurar um meio de não sobrecarregar uma parte em benefício da outra. Existe um Instituto do Direito, artigo 400 alguma coisa, que é a teoria da imprevisão, que permite que uma parte peça judicialmente o rompimento do contrato por força de um fato alheio à vontade dele e absolutamente imprevisível para qualquer das partes no momento em que celebrar o contrato. Esse conjunto de artigos que trata desse tema permite que a parte que estava se beneficiando não é injustamente porque ela não provocou aquilo, mas injustificadamente esteja se beneficiando, proponha uma alternativa que permita a continuidade do contrato. E é assim que estão sendo feitos todos os negócios. Vamos imaginar que dois sócios se propuseram a montar uma joint venture para um determinado negócio, começaram a aportar recursos para aquele negócio e agora sobreveio esse fato. Como é que faz? Vamos pegar aqueles recursos e vamos restituí-los, com o que for possível restituir? Paramos o negócio? O que se faz? Em alguns casos, talvez seja permitido continuar, outros não. Talvez um exemplo que a gente tem é a questão da Embraer com a Boeing. A Boeing já vinha sofrendo com a questão do MAX, 737 MAX, mas ela, quando assinou o contrato com a Embraer, já sabia desse problema, eu já conhecia e já sabia o tamanho dele. Mas não imaginava o que ia acontecer, o que está acontecendo. Os aviões estão todos no chão. O fluxo de voos recaiu em 90%. Então, como é que faz? Agora, Júlio, empresários, locatários, locadores, eles não podem incorrer no risco, eu diria talvez até erro, de, dado a circunstância que gera muito medo, né, para todos, porque é um clima de total incerteza, não gera a possibilidade de fazer más negociações, como o exemplo que você citou agora há pouco, né? De uma reposição de parte do valor dado como suposto desconto num determinado período, sobrecarregando ali na frente o que levaria a ações judiciais de outra forma. Qual seria a melhor forma de analisar esse momento para se tratar uma negociação, seja ela entre locador e locatário, seja ela entre sócios, entre partes, ou até mesmo entre sócios que vinham numa situação ruim e de repente se veem nesse momento com necessidade de aporte, onde uma parte tem o capital, a outra parte não tem capital para aportar? Ricardo, a gente não sabe o que vai acontecer com o desdobramento disso. No caso das locações que eu te dei como exemplo, eu coloquei como um marco que eu não aceitava em hipótese alguma reposição. Todos os clientes que eu representei nessas negociações, eu disse, nós vamos ter que perder juntos. Eu, locatário, e você, locador. Temos que perder juntos. Todos estão perdendo junto. Então, nós temos que perder também. O que o meu cliente, o que o locatário perder agora, não vai recuperar nunca mais. Não há mais como recuperar. Pode ser até que daqui a 1 ano, 2, o negócio dele vire um negócio brilhante, maravilhoso, extraordinário, mas no momento, mesmo assim, não vai recuperar isso. O que ele perdeu hoje vai perdido. O locador tem que perder também. Eu recomendo sempre que haja bom senso. E em cada caso, você tem umas circunstâncias completamente diferentes. Eu tenho clientes que trabalham na área de pesquisa e desenvolvimento, P&D. Muitos na área energética. A legislação energética, a área de energia, determina que as players dessa área, sejam as transmissoras, distribuidoras, geradoras, elas têm que destinar parte do lucro para a aplicação em P&D. E esta disposição é obrigatória. Ela é
obrigada a aportar esse recurso. A gestão disso é feita pela ANEEL. Ela criou regras para esta aplicação e ela fiscaliza essa aplicação para, no final das contas, ela chancelar de que aquilo foi realmente aplicação do PID e não algo disfarçado. Pois bem, nós temos aí hoje, segundo o último pronunciamento que eu vi sobre isso, alguma coisa em torno de 5 bilhões de reais. Com a questão do Covid-19, a ANEEL já está cogitando de pegar pelo menos parte desse dinheiro a aplicar no Covid, através de empréstimos também às empresas para que elas suportem a perda que estão tendo para pagar isso a partir de 2021 em 5 anos. Ou seja, é muito provável que muitos projetos de P&D sejam prejudicados, muitos que estavam em negociação. Os contratos já assinados, estão assinados, tem que seguir, mas muitos podem ser prejudicados. Como debater isso? Com bom senso. É preciso de recursos para aplicação no combate ao Covid-19, ao enfrentamento? Há recurso lá represado? Mas pesquisa e desenvolvimento é uma coisa importante. Há recursos hoje aplicados no desenvolvimento de vacinas, de testes para identificação dos infectados, e não é pouco dinheiro, é muito. Eu acho que tem que ser destinado a isso. Mas tudo tem que ter equilíbrio. Você não pode também matar os projetos de P&D, sob pena de você causar um atraso no desenvolvimento tecnológico do país gigantesco. Então, tem que ter bom senso, Ricardo. Você tem que ter boas assessorias e bom senso. Júlio, isso me leva a quase que constatar o óbvio, né? Que é o efeito dominó. Sim. O efeito dominó caracterizado pela inadimplência de uma parte que gera uma arrecadação menor de outra, que, por sua vez, tende a postergar pagamentos ou até mesmo não pagar. Outra questão, além desse, e também decorrente desse efeito dominó, é que quando vamos pegar um exemplo bem simples, né? O garçom deixa de trabalhar, ele deixa de ganhar, que por sua vez ele deixa de pagar seu aluguel, consumir mais os bens para sua residência, falando de pessoas de baixa renda. Juridicamente, embora a lei não seja muito, ou pelo menos não me pareça, me desculpe, eu posso estar sendo extremamente leigo ao colocar isso, mas a justiça não olha para isso. É o famoso ditado, né? Supostamente a justiça é cega, mas enxerga no escuro, né? O que muitas vezes não parece, e eu trago talvez como exemplo para isso, é que dívidas acumuladas de pessoas físicas que recorreram ao auxílio emergencial de R$600, o governo deixou bem claro que se esse dinheiro caísse numa conta e essa conta estivesse num devedor de um cheque especial, a pessoa não faria uso desse recurso e sim seria tomado pelo banco. Isso dá uma luz de que dane-se a necessidade, ainda que a pessoa tenha contraído uma dívida anterior. E, voltando à sua colocação muito pertinente, a questão da imprevisibilidade. Quando ela tomou aquela dívida, ela tinha uma perspectiva de pagá-la, ou pelo menos imaginava. Sim. Quando ela recorre a R$600, é uma questão de sobrevivência. Como que você imagina que o judiciário vai tratar essa linha tão tênue? Olha, a regra sobre o crédito desses R$600 nas contas das pessoas físicas ficou definido que a instituição financeira não pode absorver esse recurso para quitação de dívida do correntista, ou do titular do benefício. Não pode fazer. O problema vai ser, hoje eu acho que vai ser muito maior do que isso. Ele não vai se limitar às questões jurídicas, porque como você tem um contrato, você tem que obedecer à regra do contrato, independe de qualquer outro fato. O contrato diz que uma determinada parte deve cumprir uma determinada obrigação num determinado momento. Se ela não cumpriu, ela está sujeita a uma penalidade. Se surge uma circunstância como nós estamos vivendo,
que a impede de cumprir, ela tem a alternativa de pedir a rescisão do contrato e dizer, olha, eu não tenho condição de cumprir isso. Por esse fato novo, impede a mim. Você não precisa nem provar, porque isso é tão notório que não precisa de prova para isso. No caso específico das relocações, que é onde eu já vi demandas, nós temos várias demandas, uma ou duas em Brasília, tem em São Paulo, tem no Rio, e o judiciário está se posicionando de que as reduções têm que ser de 40%, 50% e até 70% no aluguel. E eu acho que isso pode variar de acordo com o negócio. Se você tem, por exemplo, um restaurante, você pode atender pelo sistema de delivery. Mesmo assim, a sua queda de faturamento vai cair 60%, 50% pelo menos. Isso eu vejo nos restaurantes aqui próximos a mim. Eles que abriam 10, 11 horas da manhã e fechavam meia-noite, 1 hora da tarde, da madrugada, estão abrindo às 11, entregam 6h30 já está fechando. Só com um cardápio pequeno para entrega pelo serviço de delivery. Isso é uma queda brutal no faturamento deles. Outros casos, como, por exemplo, o supermercado, não, o supermercado está vendendo. Ou ele está entregando ou tem alguém indo lá comprar, mas ele está funcionando. Mas bares, botecos, boate, cinema. Acabou o cinema. Não tem filme delivery. Então, tem o teatro. O setor cultural está sendo brutalmente atingido por isso. Qual é a reposição? Quando vai ser essa reposição? Nunca. Então, o proprietário de um cinema que aluga o espaço para sua sala de exibição tem que reduzir o aluguel a quanto? 100%, meu amigo. O problema de reduzir a 100% é porque, por outro lado, também ele está ocupando a sala. Ele está lá com os equipamentos, as instalações dele estão lá. Se ele quiser romper o contrato, ele tem que desmontar tudo, tirar tudo lá de dentro. Então, ele tem um custo de desmobilização que não vale a pena, porque mais cedo ou mais tarde isso vai poder voltar a funcionar. Não se sabe como, muito menos de que forma. Provavelmente, a venda de ingresso vai ser limitada, vai ter um distanciamento dentro do cinema. Com certeza isso vai acontecer. Eu não vejo outra forma, no primeiro momento. Então, ele que hoje tem uma receita 0, amanhã pode ter uma receita de 30. Até ele voltar a 100, final desse ano, talvez. Volto a dizer, o bom senso é fundamental do locador e do locatário. As negociações, por exemplo, de contrato de trabalho, redução da jornada com a redução proporcional do aluguel. Nada mais bem pensado. Muito bem, você alivia o custo da empresa, mas com certeza você sobrecarrega o empregado. A gente tem outras questões também vinculadas, é um imbróglio, né? É tudo junto. Sim. Alguns exemplos, né? O dono do restaurante, me parece sempre que essa situação dos restaurantes ou dos hotéis, né, que o setor de turismo é profundamente impactado Isso também. com essa Covid. Lá em fevereiro... Entretenimento de modo geral, né, Ricardo? Exatamente. Entretenimento de modo geral, fora de televisão, vídeo, o resto parou tudo. Voltando à história do restaurante, né? O restaurante lá no início de março, antes de se decretar o distanciamento social, que levou as pessoas a ficar em casa e aí cair brutalmente o movimento dos negócios, digamos que eles tenham comprado lá 100 engradados de cerveja, considerando o histórico de consumo no local que ele trabalha. E aí, logo em seguida, vem esse lockdown e não tem gente para consumir isso, mas a dívida está contraída. Esse é um caso. Um outro caso diz respeito, que você comentava agora, às questões trabalhistas. A gente sabe que muitas empresas no Brasil, dado todos os problemas que nós estamos tendo, não agora com Covid, mas antes, né, desde 2014, vinham almoçando porque não tinha certeza se jantava. Isso significa não recolhimento de fundo de garantia, não ter caixa para verbas rescisórias. E como você comentou, o cinema lá, me parece um exemplo bem clássico disso, né? Ele está lá fechado.
Uma das medidas que ele toma antes de desativar o negócio é mandar pessoas embora, porque é um passivo contínuo. Como é que lida com Exatamente. todas essas circunstâncias? Acho que está no jornal hoje. A Spoleto, a rede Spoleto, mandou um monte de 200, 300, mandou um monte de gente embora. Então, a minha pergunta para você, como é muito complexo, porque envolve a parte de pessoas, né, de trabalhista, envolve contratos, envolve compras de insumos, sejam eles insumos acabados ou matéria-prima para a produção. Qual seria juridicamente os cuidados ou um checklist que as pessoas deveriam levar em consideração para começar a pensar nisso, porque vai haver uma judicialização desses processos em algum momento. Uma parte vai querer receber da outra. Qual seria um Lógico. checklist, pelo menos básico, ou de coisas que as pessoas deveriam levar em consideração nesse momento? Ricardo, meu conselho é sempre que procure negociar. Logo no início da nossa conversa eu falei isso. Procure negociar porque sempre vai ser a melhor solução. A mais rápida, a mais barata. Eu acho que a primeira coisa que a empresa tem que olhar, o empresário tem que olhar, e cada segmento funciona de uma forma diferente, é nos custos dele, quais são os custos com mais impacto. É a folha, o aluguel, é insumo. Onde é que está o maior impacto? Aqueles com maior impacto, ele tem que procurar imediatamente o seu fornecedor, os seus empregados, o seu locador, e olha, precisamos sentar e precisamos conversar, precisamos arrumar. Eu acho que isso é fundamental e tem que ser por aí. Cada negócio tem um custo diferenciado. E os impactos no seu fluxo de caixa vai depender do tipo de negócio. Por exemplo, a bebida. O sujeito foi lá na Ambev e comprou um caminhão de cerveja e refrigerante. Essa cerveja e refrigerante pode ficar estocado. O problema é que ele não vai ter dinheiro para pagar. Ele não vai ter. Ele pode até vender, em alguns casos. Eu, por exemplo, tenho 2 ou 3 bares que eu conheço as pessoas aqui perto. Se eu pedir, ele manda entregar aqui em casa garrafa de cerveja, refrigerante, o que eu pedir. Como me entrega também por refeições. Mas é um número muito reduzido diante do estoque dele. O pior é, por exemplo, o chopp. O chopp estraga. O chopp acabou. Fechou a casa, 3 dias depois você pode jogar o chopp no lixo. Faz o quê? É uma outra forma de negociação. Ambev, meu chopp está perdido. Eu não esperava, comprei 10 barris de você, não esperava que eu fosse fechar em 2 dias. Perdi 8. Como é que nós vamos acertar isso? A cerveja, a forma de negociar é outra. A cerveja engarrafada está lá, ela fica lá, ela conserva. Então, o impacto do chopp vai ser muito maior do que da bebida, do resto da bebida engarrafada. A mesma coisa você tem que olhar nos outros custos todos. E volto a te dizer, a judicialização vai ser o pior caminho. Primeiro, porque naturalmente já é um caminho tortuoso, difícil e custoso. E incerto em muitos dos casos. E segundo, que com o volume que vai se aparecer, vai surgir depois que isso tudo já está surgindo e depois que isso tudo começar a entrar no eixo, vai ser gigantesco. O judiciário não terá condições de absorver isso. Não terá condições de dar curso aos processos com a celeridade que demanda. Ainda mais quando você trata de negócios. Dinheiro e saúde, você tem que resolver rápido. Sob pena de você não conseguir mais recuperar. Júlio, o que me parece, né, bem provável, um receio enorme de quem vai tomar a iniciativa da negociação, principalmente aquele que é o devedor, né? Isso, dificilmente eu imagino que parta do credor, mas muito mais do devedor. E normalmente é. Eu tenho um caso que o credor se propôs. Quem vai tomar a iniciativa da negociação tem uma série de questões, uma série de preocupações, pelo fato de que, ao tomar a iniciativa de uma negociação, há de se comprometer com alguma coisa. Lógico. E, em se comprometendo diante de um cenário de tanta incerteza, que meios jurídicos podem ser
aventados, mesmo numa negociação, para que você não tenha uma surpresa futura irremediável, por exemplo. Ricardo, com certeza, ou com quase toda certeza, 90% dos casos em que, principalmente, o devedor se propõe a fazer uma negociação, ele vai ter certeza absoluta de 100% de que ele vai poder cumprir aquilo. Eu fiz algumas negociações para suspender pagamentos total ou parcial, normalmente parcial, por um período de 3 a 4 meses. 2 já foram. Esse aqui já é o terceiro que já vai embora. E o quarto? E o quinto? Ninguém sabe. É muito provável que chegue lá na frente e tenha que chamar normalmente a parte contrária e dizer, olha, nós precisamos renegociar. Em vez daqueles 30% que você me deu, você agora me dê 25%, me dê 20%. Eu vou pagar agora não 70%, mas vou te pagar 80% do compromisso e vou te pagar por mais 2 meses, depois eu pago 85%, depois eu te pago 90%, depois eu pago 90%. Isso ele vai ter que... É difícil ele saber se ele vai conseguir, porque imaginava-se que esse isolamento fosse durar algo em torno de 2 meses. Nós já estamos no terceiro e já estamos falando de lockdown. Ou seja, está sujeito a piorar. É absolutamente imprevisível, cara. Tem uma coisa, cada negócio é diferente. Cada negócio é completamente diferente. E depende do cenário dele também, né? Quer dizer, vamos dizer que eu sou proprietário de uma casa de shows e não está tendo show. Então, eu estou com dificuldade de pagar o aluguel. Mas, além disso, eu fiz um investimento para montar aquela casa. Então, eu não só não tenho dinheiro para pagar o aluguel, como não tenho para pagar o investimento que eu fiz. O empréstimo que eu tomei, a amortização que eu pus lá. Quando isso voltar a funcionar, eu, para conseguir pagar o aluguel, eu tenho que continuar pagando o investimento. Eu tenho que, enfim, uma coisa depende da outra. Começa a amarrar tudo. Eu, para funcionar, vou precisar que o fornecedor me abasteça, vou precisar que o artista se disponha a se apresentar por um preço menor do que ele estava acostumado a contratar, e vou precisar que o locador se disponha a receber menos, mesmo com a minha casa aberta, mas receber menos, porque eu tenho que me recompor todo esse panorama. Você sabe que eu conversei com algumas pessoas, quando eu agendei conversar com você, até para tomar diferentes pensamentos, preocupações. E uma preocupação que me pareceu bastante presente é que a lei societária ou da constituição de empresas, principalmente a limitada, né, que é limitado ao capital social da empresa. A responsabilidade do sócio é limitada. Exato. Então, só, sei lá, a empresa tem lá um capital social de R$100 mil, por exemplo. Então, todo esse endividamento, tudo que pode vir a ser judicializado, é até o limite do capital social registrado, no caso das limitadas. Né? No caso da MEI, já está comprometendo o patrimônio individual, porque confunde a pessoa jurídica com a física. E a maior preocupação... Também fica, você sabe que tem muita empresa com capital de R$10 mil e, na verdade, ela movimenta 10 milhões. Né? Exato. Então, mas aí a maior preocupação que me veio de algumas pessoas que estão em situações como essa, é dizer, mas na hora em que eu negociar, é muito provável que se exija garantias. Tanto que o governo está dando dinheiro, mas os bancos não estão abrindo a porta porque querem garantias. E garantias incorrem na preocupação de diminuição do patrimônio pessoal ou até extinção do patrimônio pessoal em detrimento de um negócio que, por um problema alheio à vontade do empresário, está impactando nele. É o risco de ser empresário. Né? Todo mundo diz que ser empresário é fácil, ser empresário não é fácil. E muitos têm comentado e até pediram para endereçar essa pergunta. Você disse assim,
Existe como limitar isso? Limitar o comprometimento do meu patrimônio? Porque daqui a pouco eu não tenho mais nem casa para morar, eu também vou morar embaixo da ponte. Não, limitar o seu patrimônio pessoal não é atingido, a menos que você haja com fraude, o seu patrimônio pessoal não é atingido. Mas no caso de uma renegociação... Também, se você, é claro, se você der o seu patrimônio, vamos dizer que você tem um imóvel, aí você faz um negócio na sua empresa e dá aquele imóvel em garantia. Naquele contrato específico, você deu a garantia do imóvel. Então, é de seu patrimônio pessoal? É, mas ele foi entregue em garantia. Mas nos dia a dia da empresa, você assina contrato, se compromete com um monte de coisa, desde que você não haja com fraude, com qualquer espécie de propósito de não completar-se, o seu patrimônio pessoal não é atingido. É claro que quando o executor da dívida vai à justiça, ele vai atrás da empresa, depois vai atrás do sócio, depois vai querer o patrimônio do sócio, depois vai querer o patrimônio da mulher do sócio, da ex-mulher do sócio. Tem muitos que se divorciam e tal, partido, dão patrimônio, faz doação para filho, para poder escapar. Sim, mas o principal é o seguinte, se não houver fraude, não tem por que se preocupar com o patrimônio dele, porque ele não é atingido. Agora, senão é insegurança completa, né? Agora, um recurso bastante conhecido nos últimos tempos é penhora online. Tem lá um processo, uma parte vai lá... Quase tudo é penhora online. Recorre a uma penhora online e digamos que tenha lá um montante, neste momento, tem um montante lá no caixa da empresa que está reservado para essa imprevisibilidade desse momento. No entanto, o judiciário, como juiz, só pega um número e envia me corrija se eu estiver errado, envia lá uma notificação para o Banco Central identifica as contas e diz, olha, essas são as contas. E ele não avalia se tem R$1.000 ou se tem R$100.000, ele bloqueia. Ele bloqueia. São dois estágios. O primeiro estágio é bloquear. Ele bloqueia aquele valor. E pior, se tiver mais de uma conta com aquele valor, ele bloqueia em todas elas. Quando chega a informação ao juiz de que o mesmo valor foi bloqueado em mais de uma conta, ele libera todas e fica com uma só. Aquilo é um bloqueio. Mas a parte prejudicada, cujo recurso foi bloqueado, pode ao juiz demonstrar, provar que aquele valor tinha uma destinação específica. Ou, no caso das pessoas físicas, que é produto do salário ou da sua renda profissional, que é para o seu sustento de sua família. Então, aquilo tem caráter alimentar e não pode ser bloqueado. Agora, mas vai depender de uma ação ao contrário, quer dizer, a parte que se sujeitou ao bloqueio vai ter que ir lá e explicar para o juiz que aquela conta ali só tem valores que são produto do salário dele e que se destinam ao sustento dele. Com as empresas, você tem recursos diferentes e modos diferentes, mas é difícil você dizer que eu tenho R$1 milhão numa conta preparada para um determinado fator imprevisível. Não existe isso. Então, o que aconteceu com esta nossa pandemia, nós estamos vivendo agora, muitas empresas podiam ter uma folga de caixa, uma gordura, para ser utilizada no momento de dificuldade, mas não poderia prever, supor que fosse acontecer o que está acontecendo. Nem pode dizer o juiz que aquilo lá era para suportar isso. Não pode. Não tem como. Então, ela vai estar pagando aquela conta. O fato é o seguinte, aquela cobrança é justa nesse cenário? Há diversas propostas de lei, etc., pensando nessas circunstâncias, modificando o dispositivo do Código Civil, inclusive direito sucessório, direito de família, prevendo circunstâncias dessas. Sim, até porque eu fico imaginando, Júlio, e você vai falando e eu lembrei do efeito dominó de novo, né? Pessoa física ou jurídica, nesse caso, quando a gente está falando de pessoas jurídicas, são aqueles mais frágeis e mais impactados nesse momento. É o famoso, de novo, a história do empresário
que vende de manhã para ir ao Ceasa à tarde para comprar os insumos para jantar, né? Para abastecer para o jantar. E com essas questões de judicialização, incorrem, para quem já está endividado, em mais despesa, porque são despesas de processo, guias, o próprio advogado. Quer dizer, é uma bola de neve sem fim isso. Exatamente. Por isso que eu desaconselho. Por isso que eu aconselho. Veja bem, se este empresário quebrar, quebra ele, mas um monte de gente é prejudicado. Alguns até quebram. Ele pode ter pequenos fornecedores que não vão ter quem fornecer, vão quebrar junto com ele. Tem os empregados dele, é prejudicado. A Receita Federal é prejudicada, a Receita do Estado é prejudicada porque ele deixa de arrecadar, o município, dependendo se for um serviço. Enfim, aquilo desencadeia um prejuízo para muita gente. Na verdade, para toda a sociedade, porque toda empresa tem um propósito social. O principal objetivo da empresa é que ela atenda às necessidades sociais. O lucro é uma consequência. Então, na medida que você não tem empresa, você não tem geração de renda, você não tem geração de riqueza, você não tem emprego. Se você não dá emprego, você não tem quem consuma. Se você não tem quem consuma, não tem comércio. Se não tem comércio, não tem indústria. Isso vai a uma cadeia. Agora, olha só. Um outro mercado que me parece, a gente está falando de bares, restaurantes, pequenos negócios, até porque são aqueles que requerem mais atenção, mas existem duas situações que me vêm à cabeça ouvindo você, são dos pequenos empresários, empreendedores, não são empresários, são empreendedores. Pequenas startups que receberam um aporte de investimento e estavam lá montando seus negócios e ainda eram deficitárias. Essas devem sofrer muito, porque o agente financiador vai cortar a corda. Na outra ponta, para aquelas que já são mais maduras ou muitas na área de P&D, que eu estava te falando, tem startup assim. E na outra ponta, no outro extremo, tem as empresas. Vamos pegar um exemplo de aérea, que ainda não é o caso, até porque existe um socorro vindo aí para as empresas aéreas, mas vamos usar como exemplo. A ação estava lá, sei lá, 20, 30, 40 reais, e de repente no mercado financeiro de ações ela entra em default, ou seja, ela vale menos do que qualquer valor, ela tem um valor negativo, literalmente aquela empresa quebrou. E aí tem todas aquelas pessoas que têm aqueles ativos ou aquelas ações daquela empresa que quebram junto, que não vão receber nada. O que acontece? Existem medidas de proteção desses investidores, ou por ser bolsa é risco? Como que acontece com as startups e com essas empresas que podem correr o risco de entrar em default? Em princípio, eles vão perder mesmo. Em princípio, vão perder sem recuperação. Se não houver um consenso de todos os players em torno de cada situação dessa, que tenha como propósito manter aquele negócio de pé, aquela startup ainda funcionando, socorrê-la a ponto de ela não se sufocar e não acabar. Se não tiver uma ação de todos, ela vai acabar e acabou. E você pode ter certeza que muitos negócios vão acabar com essa pandemia que nós estamos enfrentando. Pode ter certeza absoluta. Negócios pequenos, médios e grandes. E na questão de quem... Vai depender do nível de endividamento. Você pode ter uma empresa grande que tem um giro de capital fantástico, tem um fluxo de caixa maravilhoso. Hoje não tem mais fluxo de caixa e não tem capital e não tem reserva. Ela vai acabar. Se todos não se unirem para reinventar seus negócios e renegociar com seus parceiros, isso vai refletir em todos. Se isso acontecer, o que infelizmente é muito provável, como você bem lembrou, né, a gente vinha de um isolamento e esse isolamento está caminhando para um lockdown, pelo menos em alguns mercados, mas esses mercados são os principais mercados brasileiros. Em acontecendo tudo isso,
Você imagina, e agora eu vou te convidar para um exercício de adivinhação, que serão necessárias novas leis, novas recomposições, porque o cenário é totalmente hostil. Lógico, mas o governo está pensando nisso, pelo menos o governo federal e muitos estados e municípios também, eu tenho visto, estão criando legislações novas olhando para essa situação. Agora, é claro que a grande maioria dessas legislações, desse novo ordenamento jurídico, é objetivando regular temporariamente para suportar essa fase. Eu acho que nós vamos ter que repensar a vida daqui para frente, e isso inclui legislação. Muita coisa para ter repensado. Meu amigo, eu estive pensando no seguinte: você tem a certeza absoluta, você sabe disso, todos nós já sabemos. As relações de trabalho vão mudar completamente. A forma de trabalhar já mudou. Nós estamos aqui conversando. Um dia desses nós falamos ao telefone. Antigamente, a gente pegava o telefone e o Ricardo, tem uma oportunidade interessante aqui no Rio, num negócio que eu estou conversando aqui com o pessoal. Eu acho que você pode ser um parceiro nesse assunto. Pega um avião e vem aqui para a gente conversar. Isso não vai acontecer mais, Ricardo. Para aí que eu vou botar você aqui numa reunião, vou te apresentar um cliente meu aqui, que tem um negócio que eu acho que é bom para você. Nós vamos entrar aqui no celular, conversar todo mundo e vamos resolver e acabou. Está sendo feito assim. Eu tenho uma amiga minha, aliás, você trabalhou com ela, Ana Damasio, trabalha numa empresa que ocupa ali no Porto uns 8 andares. Você acha que ela vai continuar ocupando aqueles 8 andares? Ela está funcionando há 2 meses com todo mundo em casa, ou muitos em casa. Acabou. Vai entregar 5, com certeza. Como é que vai ficar o mercado imobiliário, Ricardo? Já tem prédios e andares e lojas que não acabam mais no centro do Rio de Janeiro vazios. Vai piorar muito, Ricardo. Essa empresa de P&D, que eu trabalho há muito tempo, nós não vamos ao escritório tem 2 meses. E temos reuniões frequentes. Discutimos tudo frequentemente, os contratos estão andando, as conversas estão andando. Ninguém vai no escritório no Rio Branco. Lá naquele prédio do Rio Branco, nós nos conhecemos. Vai mudar tudo, Ricardo. Se não houver um bom senso de todos, de que o mundo vai ser diferente, nós temos que nos ajustarmos a essa nova realidade, vai virar uma judicialização dos contratos, a meu ver, estúpida, burra, porque vai demandar muito dinheiro, muito tempo, para não chegar a lugar nenhum, cara. Todos serão prejudicados. As pessoas precisam entender que todos serão prejudicados. Na verdade, se não repensarmos, todos serão prejudicados. Na verdade, o que me fica bastante claro, conversando com outros profissionais, conversando com você pelo lado jurídico, que é isso que eu tenho tentado trazer, né? Eu tenho conversado com pessoas da área de finanças, você da área jurídica, pessoas do ambiente criativo, buscando novas soluções. Tenho conversado com uma gama enorme de pessoas que eu tive o prazer de conhecer ao longo da minha vida e da carreira, e me parece, mais do que a questão da incerteza, que é uma certeza atual, né? Que agora é um momento que todos nós precisamos parar, não só parar para pensar, mas parar realmente, dar um tempo para que as coisas se processem por um determinado período, para então coletar dados, informações, para começar a pensar antes de agir. É o que me parece mais sensato nesse momento. Ricardo, todos nós teremos que repensar prioridades. Na vida pessoal, na vida profissional, os empresários, seus negócios, suas empresas, quais são as prioridades que ela tem, quais são as prioridades pessoais deles, empresários. Vai ter que tudo repensado. Agora, como é que fica? Quando você fala isso, me chama a atenção para um fato. Digamos que uma determinada empresa, ela, com o tempo, ela adquiriu
um porte, e vinha bem nesse porte. Mas o que tudo indica, o cenário futuro dessa empresa é diferente, até em termos mercadológicos, demanda, consumo. E aí, Isso vai muito dependendo do segmento em que ela atua. exato. E aí, como você está falando, repensar prioridades, talvez ela repense e diga assim: ok, mas o meu cenário passado era de um cenário de consumo X, que hoje é totalmente incompatível e eu preciso agora começar a me desfazer de ativos, diminuir gente, diminuir produção, consequentemente ter um faturamento menor, que isso também se aplica, né, à pessoa física. Olha, antes eu tinha um padrão de vida X, agora não há como sustentar determinado padrão. Aí o que me ocorre... Fazendo uma parte, no momento que você modifica o padrão da pessoa física, isso vai refletir lá na jurídica. Se você tem que repensar as suas prioridades, onde é que você vai aplicar aqueles recursos que você teve reduzidos, às vezes substancialmente, isso vai impactar nas empresas. Você vai consumir menos determinados produtos ou parar de consumi-los. Então, o reflexo é na cadeia toda. Então, e aí, diante desse cenário, me vem à cabeça a questão de fusões e aquisições. Você acredita, como advogado dessa área, inclusive, que é uma tendência bastante forte? Eu acho que é. Tanto acho que é que eu acredito, eu posso estar redondamente engranado, tá, Ricardo? Mas eu acredito que, voltando àquela conversa que nós tivemos logo no início, que nós já tínhamos falado sobre isso uns dias atrás, eu acredito que Embraer e Boeing voltem a conversar. Num outro patamar, né? Diferente do patamar do Bruno Henrique, mas num outro patamar. Porque uma depende da outra. Neste segmento, você tem muito pouca gente atuante. A Airbus já se associou com a Bombardier canadense. O grande negócio da Boeing é ou ela monta uma linha de produção de jatos comerciais de pequeno e médio porte, ou ela se une a uma que já tem essa expertise e já é reconhecida no mercado internacional, que é a Embraer, sob pena dela não disputar uma faixa de mercado. Uma questão que eu não gostaria, né? Não gostaria de deixar em aberto. Existem casos onde a empresa ia bem, porém, os sócios, alguns estavam capitalizados, ou algum estava capitalizado, porém o outro não. Seja por que motivo. E aí, com esse momento agora, esse sócio mais enfraquecido, embora a empresa estivesse bem, ele jamais estava correndo um perigo, supostamente. Mas agora o sócio que está capitalizado pode ter necessidade de aporte de capital e uma diluição brutal, eliminando sócios da empresa. Como lidar numa situação dessas? Se protegendo, você existe várias formas de você fazer acordos entre os sócios. Existe um instituto que está na lei de sociedades anônimas, chamado acordo de acionistas, que hoje é um acordo entre sócios, que hoje é aplicado, hoje não, já há muito tempo vem sendo aplicado nas sociedades limitadas e pode ser aplicado em outros tipos societários, em que o sócio diluído se protege. Se protege como? Vamos dizer que você tenha dois sócios, um com capital e com pouco conhecimento técnico do negócio, e o outro seja um sócio sem capital, mas com um grande conhecimento técnico do assunto. Na hora de uma diluição dessa, ele pode criar mecanismos de que a parte técnica não haja interferência, seja preservado ele como o gestor técnico do negócio. E tenha outras proteções de diluição, ele pode ter proteções de diluição. Essas proteções vão variar, é claro, porque no momento em que um tem 50 e o outro tem 49, a proteção é uma, e é justificável que seja. Mas quando o outro um passa a ter 70 e o outro 30, muda tudo. Ele não pode querer a mesma proteção em 30 que teria em 49. Se tiver 10, mudou muito. Mas existem meios de contratos formais
entre os sócios, tem o envolvimento da própria empresa para proteger esse sócio minoritário. Isso vai variar de negócio para negócio. Mas isso ocorreria, Isso é supostamente? Sim, é É comum. muito comum. Mas quando isso é feito antecipadamente. Então, Sim. num momento como esse, que não tem regras, ou talvez não tenha nenhum acordo de acionistas, as partes Aí minoritárias. vai para diluição. Vai para diluição, não tem jeito. Mas as partes minoritárias não deveriam procurar seus sócios e tentar criar algum tipo de proteção? Devem. Vamos voltar lá ao início da história. Olhe para o seu universo, seja dentro da sua empresa, seja na sua vida pessoal. Quais são as suas prioridades? Quais são os maiores impactos que você tem? O seu maior custo é a sua residência? Você paga aluguel? Não, não é. Meu imóvel é próprio. Então, onde é que está o teu custo? É o colégio dos meus filhos. Eu tenho um filho numa faculdade de medicina particular aqui no Rio de Janeiro, custa R$10.000 por mês. Todos os pais estão negociando com a faculdade, tem que baratear. Estão tendo aula online, etc. Tem que baratear. Porque as pessoas não estão tendo mais recursos para pagar R$10.000 por mês. R$10.000 só a faculdade, fora o resto todo. Você vai comprar um estetoscópio, um livro de medicina, custa uma fortuna. Enfim, tem que repensar. Então, este sócio minoritário, que já está, ele certamente está dentro da empresa, ele já vai estar antevendo o que vem acontecer. Essa empresa não vai ter condições de sobreviver se não tiver um aporte de caixa. Vamos ter que melhorar o fluxo de caixa dela, o capital de giro dela. Eu não tenho dinheiro para botar nesse capital de giro. Vou ter que precisar do meu sócio ou do banco. Vou me antecipar, procurar o sócio, procurar o banco, como é que nós vamos fazer? E já procurar desenhar um negócio. Antecipar-se e procurar a solução antes que vire um problema é a melhor solução. Uma outra questão que me vem à cabeça de todo esse assunto que a gente está conversando é a questão de mercado, né? A empresa, o maior sempre vence sobre o menor. Pode acabar gerando um problema de competição no mercado, onde a grande vem lá, pega a pequena, e aí uma empresa dominando um determinado segmento, embora tenha CAD e outros órgãos, mas agora a gente está saindo de uma situação de mercado, de concorrência, quase que para uma situação de mercado e sobrevivência. Como que você vê o que pode vir a acontecer? Ricardo, eu acho que o que vai acontecer das empresas mais capitalizadas não precisa nem ser a maior, às vezes não é a maior, mas é a mais capitalizada, é que tem mais condições, às vezes não só de dinheiro, mas de alcance de mercado, etc, etc. Vira absorver essas menores. E talvez seja a solução para elas também, as menores. Se unir de alguma forma, isso pode ser por via de uma incorporação, uma fusão, ou coisa que o valha, uma mera aquisição, pode ser que não. Pode ser um acordo entre eles para operar juntos, através, por exemplo, de uma sociedade em conta de participação. O que seria uma sociedade por conta de participação? Sociedade em conta de participação é uma sociedade em que um sócio é o chamado sócio ostensivo, é o sócio que aparece nos negócios. E tem outros sócios que também são sócios daquele negócio, é um negócio específico, e que não aparecem. Todo mundo acha que está conversando só com A, mas não, A é o que aparece. Tem B, tem C, tem D, tem outros parceiros naquele negócio. É muito comum isso em construção civil. Você aparece um empreendimento de lançamento de imobiliário, aparece uma empresa lá, mas ele tem um monte de sócio atrás que botou dinheiro, botou recursos, outros, entendeu? Para aquele empreendimento chegar naquele ponto. E eles combinaram através de um contrato que não é registrado em X documentos, não é registrado em junta comercial, nem registro civil de pessoa jurídica, é um contrato de gaveta, mas eles têm, e é reconhecido do ponto de vista tributário e tudo, eles têm um acordo de partilha dos resultados líquidos daquele empreendimento. Isso é muito comum.
É muito comum e é absolutamente legítimo. E mais barato, você não precisa constituir uma empresa. Pode ser uma alternativa para muita gente, né? É uma alternativa excelente, eu já fiz vários. Que E é a uma... contabilidade é o seguinte: a sócia ostensiva, que é a que aparece fazendo os negócios, dentro do balanço dela, ele tem um balanço específico da conta de participação, dos recursos que ele botou lá, das receitas que ele teve lá na conta de participação. E lá está dito qual é a parte dele que vem para o balanço dele e qual é a parte dos outros sócios. É interessante. Júlio, a gente está caminhando para o final, teria tantos assuntos ainda para conversar. Ricardo, o relacionamento de negócios no mundo todo vai mudar. Eu disse isso quando começou essa história lá na China, começou a chegar na Europa. Eu conversando numa mesa de bar aqui com os amigos, eu disse, olha, se o nosso governo federal observar isso com cautela, ele pode criar mecanismos de redução dos custos das folhas de pagamento, dos encargos de folha de pagamento, e atrair para o Brasil muitas empresas que estão hoje estabelecidas na China e que hoje dependem da China. China fechou, parou um monte de gente funcionar porque não tem insumo. O Trump está conversando com a Intel para a Intel montar uma empresa dentro do território americano para não depender mais da China. Pode ser uma oportunidade excepcional para o Brasil. Tudo vai mudar, Ricardo. Tudo vai mudar. Tudo vai ser repensado. Bom, você não pode imaginar que uma empresa como a Apple não consiga produzir um telefone porque depende de uma placa que vem lá de Pequim. E se Pequim não entregar a placa, ele não produz telefone, não vende telefone, está lá, o telefone pronto, só depende daquela placa. Isso não pode mais acontecer. Ricardo, não pode mais acontecer. É você pegar todo o seu investimento e botar numa cesta só, botar tudo numa única conta num banco. Você não pode fazer isso. Eu te convidaria agora, a ter o critério e juízo, a tentar fazer agora, para o encerramento desse nosso bate-papo, um apanhado geral, na tua visão, na tua ótica, de certa forma, fazendo um resumo, né? Tentando fazer um resumo de tudo que a gente conversou e dando alguma luz, dando alguma orientação para as pessoas que nos assistem. Ricardo, muito do que eu penso eu já disse aqui, né? E você mesmo concorda comigo, praticamente tudo isso. As nossas vidas vão mudar. As nossas relações de trabalho vão mudar. As empresas vão mudar. Os negócios vão mudar. Alguns negócios terão um benefício muito grande com este evento que nós estamos enfrentando. Um deles é a entrega do delivery. Esse negócio vai bombar, vai arrebentar. Muitos sucumbirão. Eu acho que o mercado imobiliário vai sofrer muito. A minha recomendação é que as pessoas que já estão antevendo que terão problemas, já estão antevendo onde é que o sapato vai apertar, procure rapidamente o sapateiro para conversar. Se antecipe, porque aquele que hoje fornece a um, também está fornecendo a 2, a 3, a 5, a 10, a 12. Aquele que chegar primeiro para conversar e procurar ajustar uma nova realidade entre eles, vai ter uma predisposição melhor para conversar do que o 12º, o 20º. Até porque, quando chegar lá na frente, talvez este não tenha mais o mesmo fôlego que tinha quando conversou com o primeiro. Então, evite o judiciário. A demanda judicial é a pior alternativa. Não que eu seja um advogado contrário, não acredito no judiciário, eu acredito no poder judiciário. Mas ele é sobrecarregado e ficará muito mais incapaz de atender na velocidade que se quer. Os negócios não podem ficar aguardando 1 ano, 2, 3 com a definição. Isso prejudica demais,
Então, uma demanda judicial vai sobrecarregar o judiciário e não vai beneficiar as duas partes, por causa da demora na definição. Uma ação judicial hoje de um despejo pode demorar 5 anos. Quando vai bem, vai 2 anos, 3. Se a pessoa, se o réu não for despejado. Mesmo que ele seja despejado, às vezes ele é despejado, mas não pagou a dívida. E aí vai ficar discutindo a dívida. Qual é o melhor negócio? Sentem, conversem, arrumem uma forma de se compor e evite 5 anos de discussão. Melhor conselho é procurar o mais rápido possível aquele que mais te preocupa. Dentro daquelas prioridades, onde é que está o maior impacto do meu fluxo de caixa? Está aqui, aqui e aqui. 3 pontos. Então, eu vou procurar esses 3 aqui, vou conversar com eles. Aqui eu alivio 70% da minha preocupação. Ótimo. Procure o mais rápido possível. Converse. É a única forma de se resolver isso de forma menos dolorosa. Porque que será doloroso, será para todo mundo. Você não tem a menor dúvida disso. Grande, médio, pequeno, pequenininho, micro, todo mundo. Tem muito micro que vai virar um gigante, vai ganhar, vai melhorar muito o negócio dele. Tem muita gente que vai embora. Quanto mais cedo procurar o seu parceiro de negócio, discutir com ele como é que nós vamos conviver daqui para frente, é a melhor forma. É a forma do casal. Quando você começa a perceber que seu casamento está balançando, chama a sua parceira, vê como é que a gente vai conviver. Esse negócio não está bom por causa disso, não está bom por causa daquilo, eu estou meio incomodado com isso, eu sei que você está incomodada com isso aqui, como é que nós vamos resolver isso daqui para frente? Nós temos um patrimônio, nós temos nossos filhos, temos nossa família, como é que nós vamos resolver? Isso daí serve para os negócios. É a mesma coisa. Chame seu parceiro, chame seu fornecedor, diga para ele o que está incomodando, como é que está incomodando, o que pode ser feito. Agora, não imagine que o que for acordado hoje vai ser uma coisa perene. Pode não ser. Até porque a gente não sabe a consequência disso daqui a 6 meses. Se nós entrarmos no lockdown, por quanto tempo? Por 15 dias? Por 10? Por 20? Por 1 mês? Por 2? Então, o que estamos negociando hoje é a mesma coisa do início do negócio. É dentro daquele cenário, daquele momento. Se esse cenário mudar, nós vamos ter que conversar de novo. E as pessoas têm que ter bom senso para entender isso. Bom senso é fundamental nessa hora. Eu concordo, realmente teremos todos de ter bom senso, muita paciência, muita resiliência. Eu queria te agradecer as valiosas informações, pensamentos, durante essa mais de 1 hora de conversa. E gostaria de deixar aberto o canal para que venhamos a conversar mais vezes, porque serão tantas as coisas que irão surgir, que é imprevisível, né? O que vem por aí. Deixa eu dizer só uma coisa, que é uma coisa que a mim incomoda muito, a você que eu conheço bem também incomoda muito. Nunca vá procurar o seu parceiro para discutir um negócio e você percebe que não está indo bem, com alguma espécie de truque na manga. É a pior coisa que você pode fazer. É estragar definitivamente a relação. Vá de peito aberto. Seja franco. Seja honesto. Seja claro. Eu acho que isso é fundamental para que o seu parceiro perceba a sua franqueza e o seu propósito de realmente manter-se parceiro num outro cenário que vocês precisam negociar com. Não queira bancar o esperto. Esse é um conselho que vale ouro, porque realmente muitas pessoas confundem, né, a boa negociação com essa tal de carta na manga, acha que tem que ter um subterfúgio, que tem que pensar como o outro. Me lembra muito aquela fábula, né? E eu posso falar porque eu sou gaúcho, né? A fábula diz o seguinte: eu te conheci lá. Né? O carioca e o carioca, quando negocia, quer saber o que ele vai ganhar, com todo respeito ao meu amigo carioca. Diz que o paulista supostamente negocia o que vamos ganhar e o gaúcho está sempre preocupado em quanto você vai ganhar. Então, se você entrar na negociação preocupado em quanto a outra parte está ganhando, eu acho que essa parte é a válida nessa fábula,
por princípio, já está errado, né? Você tem que se preocupar com Claro. muito que você disse, que é importantíssimo. Quais são as prioridades, como eu me encaixo nessas prioridades e como eu lido e posso viver com essas prioridades sem me ofender fisicamente, financeiramente e mentalmente. É isso aí. Júlio, muito obrigado. Fica aberto o convite para outras conversas que com certeza vão surgir. Tá bom? Sempre um prazer, Ricardo. Bom falar com você. Obrigado pelo convite, pela gentileza do convite. Fiquei muito honrado e é um prazer sempre cooperar com você.